Boa tarde, quarto ano. Hoje nós faremos a aula 7 de Ciências. Exercício 1. Leia o texto informativo abaixo. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. Ou seja, as relações necessárias para a busca da energia por meio da alimentação. De forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência dos organismos que servem de alimentos uns para os outros. As cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de 3 categorias: produtores, consumidores e decompositores. Produtores: organismos capazes de produzir o seu alimento, ou seja, seres autotróficos. Eles são sempre encontrados no início da cadeia e normalmente são representados por organismos fotossintetizantes, como as plantas e as algas. Consumidores: organismos que necessitam alimentar-se de outros organismos, ou seja, os seres heterótrofos ou heterotróficos, que são aqueles que não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, como animais, fungos e diversas bactérias. Os consumidores podem ser classificados em consumidores primários, secundários e terciários. Vale lembrar que a cadeia alimentar não termina no consumidor terciário. Se houver outro que se alimente dele, este será chamado de consumidor quaternário, e assim por diante. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, enquanto dos secundários alimentam-se dos primários, os terciários alimentam-se dos secundários e assim por diante. O ser humano pode estar no nível de consumidor primário, visto que se alimenta de plantas, e também de consumidor secundário ou até terciário, pois se alimenta de diversos animais. Dizemos que o ser humano se encontra no topo da cadeia alimentar, pois pode se alimentar de todo e qualquer ser vivo no ecossistema e normalmente não serve de alimento para nenhum animal. Decompositores: organismos que realizam a decomposição, processo em que esses seres vivos retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para sua sobrevivência e devolvem importantes substâncias para o meio. Como exemplo de organismos decompositores, podemos citar os fungos e as bactérias. É importante destacar que os organismos decompositores atuam em todos os seres vivos da cadeia e, por isso, muitas vezes não são representados na cadeia alimentar. Nas cadeias alimentares encontram-se animais que se alimentam de plantas. São chamados de animais herbívoros. Outros animais comem os herbívoros, são os carnívoros. E ainda há carnívoros que consomem outros carnívoros e animais que consomem tanto as plantas quanto outros animais, sendo chamados de onívoros. Nessa classificação de onívoros encontra-se o ser humano. A grande maioria se alimenta de carne e de plantas, e até aqueles que não se alimentam de carne, mas consomem leites e derivados que vêm dos animais, são considerados onívoros, tá bom? Então, esse texto está tratando da cadeia alimentar, como que ela está organizada na natureza e em que lugar que o ser humano se encontra.
Exercício 2. Então, a partir do texto que a professora leu e esse esqueminha aqui do lado que eu vou explicar, vocês vão definir o que é cadeia alimentar. O que é definir? Explicar, tá bom? Então, nós temos o capim é o produtor, tá? Começa aqui com ele. A vaca é o consumidor primário. Por quê? Porque ela se alimenta do capim para sobreviver. O ser humano se alimenta da vaca para poder sobreviver. Ele se alimenta tanto da vaca quanto de plantas e outros alimentos, tá bom? Só para não confundir. Então, retomando, o capim é o produtor, a vaca, consumidor primário, porque ela se alimenta do produtor, o ser humano, consumidor secundário, porque se alimenta da vaca. Fungos e bactérias são os decompositores que, como eles decompõem os restos de animais, de plantas, inclusive do ser humano, quando a pessoa é enterrada, ele vai se alimentar dos restos que sobrou dessa pessoa, tá? Então, nesse caso, os fungos e bactérias são os decompositores, está lá no final da cadeia alimentar. Eles precisam dessa decomposição para se manter vivos, tá bom? Exercício 3. Pinte o quadradinho que corresponde à alternativa correta. Letra A. Retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para sua sobrevivência e devolvem importantes substâncias para o meio. Como exemplo, podemos citar fungos e as bactérias. Então, essa frase está tratando do quê? Dos produtores, dos decompositores ou dos consumidores. Só voltar lá no texto ou até aqui no esqueminha que vocês vão conseguir responder. Vocês vão pintar de qualquer cor a alternativa correta, é só uma. Letra B. São organismos capazes de produzir seu alimento. Normalmente, são representados por organismos fotossintetizantes, como as plantas e as algas. Então, essa frase está falando de quem? Dos produtores, decompositores ou consumidores? A partir do que nós lemos, vocês conseguem responder. Se não conseguir, é só voltar lá no texto que vocês vão classificar. Pinta o quadradinho correto. Exercício 4. Observe a cadeia alimentar abaixo e responda. Então, aqui nós temos consumidor terciário é o gavião, secundário é o sapo, então o gavião se alimenta do sapo, primário a aranha, então o gavião se alimenta do sapo, o sapo da aranha e a aranha do capim, que é o produtor. No final, nós temos os decompositores, são os fungos e as bactérias, tá bom? Letra A. Nessa cadeia, quem é o produtor? Vai responder lá. E os consumidores? Então, aqui nós temos três consumidores, na verdade. Temos um produtor, nós podemos colocar até 4 consumidores, tá? Que tem duas funções. Letra C. Quais são os decompositores? Aí é um só também, tá? Exercício 5. Desenhe seres vivos completando a pirâmide da cadeia alimentar. Então, aqui tá alguns exemplos e vocês vão desenhar outros, tá? Nós temos aqui produtores. Tem aqui um girassol. Consumidor primário, rato, se alimenta do girassol. Consumidores secundários, aqui nós temos um pássaro que se alimenta do rato. Consumidores terciários, nós temos aqui o leão que se alimenta do pássaro, tá? Qual outro exemplo nós podemos utilizar? Vocês podem utilizar o ser humano, vocês podem utilizar outros animais, tá bom? A professora vai colocar um vídeo de suporte, lá vai ter outros exemplos para que vocês possam utilizar, tá bom?